mês está sendo um mês glorioso para os Swifties. Tivemos aniversário da loirinha, tivemos estreia do documentário da The Eras Tour, que é uma série ali de 6 episódios, então, além dos 2 que já foram lançados, a gente vai ter mais 4 episódios disponíveis. Então, assim, fechamos 2025 com o fim de uma era ali, The End of an Era. E hoje, nesse vídeo, eu quero comentar especificamente os 2 primeiros episódios que eu achei magníficos. Ela tá dando muito destaque para as pessoas que participaram do documentário, que ajudaram ela a construir, né, essa turnê grandiosa que foi a The Eras Tour, que foi gente, assim, um fenômeno mundial, uma coisa que mexeu com a economia de muitos países. E ela começa a série, ela começa ali o primeiro episódio no fim da The Eras Tour, que foi nos bastidores ali, alguns momentos antes deles entrarem no último show da turnê, antes ali que antecedem o show, ela dá um discurso, ela fala que muitas pessoas acreditam, né, que quando elas estão ali, assistem a The Eras Tour, que tudo aquilo ali é algo que aconteceu meio que magicamente, que foram, tipo, as peças se encaixando como um acaso do destino, mas, na verdade, tudo aquilo ali exigiu muito trabalho, muita dedicação de muitas pessoas, de uma equipe gigantesca, e que foram essas pessoas que colocaram essas peças em ordem para montar todo esse espetáculo ali que a gente conhece como a The Eras Tour. Começou ali do final, logo em seguida, ela fala sobre aquele atentado que teve em Viena, aliás, a tentativa de atentado que teve em Viena, e aquele incidente em uma aula de balé inspirada na Taylor Swift que teve na Inglaterra. Ela mostrou bastante como foram os bastidores, como houve uma tensão muito grande por trás, porque quando eles tiveram que cancelar os shows de Viena, eles ficaram com muito medo do que poderia acontecer nos próximos shows, porque aquela ameaça, aquele atentado que aconteceria em Viena, ia começar em Viena e ia seguir para os próximos shows que ela ia performar na Europa. Então, eles não sabiam se os outros shows iam ser seguros, se existia ainda uma ameaça real ali contra os fãs, contra eles mesmos. Todo mundo estava bem apreensivo sobre o que aconteceria. E quando ela saiu do palco, a primeira coisa que ela fez foi falar com o pai dela e pedir se tinha acontecido alguma coisa que ela não sabia, né? Se tinha acontecido algum atentado fora do estádio. E aí ele falou que não, que ela podia ir para casa e descansar e ficar tranquila, que nada tinha acontecido. E além disso, tivemos esse incidente ali da aula de balé, que pra quem não viu, eu não lembro se foi entre a leg da Ásia e a da Europa, mas teve um atentado ali numa escola e era uma aula infantil que estava tendo para crianças ali de 5, 6 anos de idade. E eles estavam tendo uma aula temática, né, inspirado ali na Taylor Swift, e entrou um cara com uma faca e ali transformou várias dessas crianças em vítimas. Eu não sei qual que é o nível de precisão que eu posso ter aqui no YouTube, porque lá no TikTok eu sei que muitos termos são barrados, né? Eu ainda tô engatinhando aqui no YouTube, eu ainda não sei quais são as palavras que eu posso ou não dizer, mas eu acho que muita gente já imagina como aconteceu tudo isso. E esse começo ali do documentário fala também que nos 5 shows que ela realizou na Inglaterra, em Wembley, se não me engano, ela encontrou com os sobreviventes, né, desse atentado, e ela também encontrou com alguns familiares das vítimas. E isso é uma coisa que quase ninguém, eu acho que ninguém ficou sabendo, não é uma informação que chegou a vir para o público geral, foi um encontro privado, e a gente só veio saber disso aqui mais de um ano ali depois que a turnê terminou. Então, muitas vezes, quando um artista está sendo escrutinado ali no olhar do público, né, como a Taylor frequentemente a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores, a gente não sabe o que está passando nos bastidores. E esses shows ali que foram shows extremamente tensos, que foram os primeiros shows que ela realizou depois desse cancelamento em Viena, foram justamente os shows que ela encontrou com os familiares das vítimas imediatamente antes do show. Então, imagina o estado de nervos que essa mulher estava para se apresentar. Falou muito sobre a participação, né, sobre o trabalho que a equipe dela teve realmente para tirar essa tour do papel, para realizar, para concretizar, né, essa idealização que ela teve. A gente tem a perspectiva dos músicos ali que receberam pela primeira vez uma setlist de 40 músicas e eles tinham aquela expectativa ali, tá, em que momento a gente vai cortar? Em que momento a gente vai tirar, vai reduzir essa lista? E a lista não reduziu, na verdade a lista aumentou mais 3 músicas, né, porque a setlist oficial da tour terminou com 43 músicas. O balé também, que ela contratou a Mandy Moore, que foi uma indicação dela, que era justamente a coreógrafa que tinha trabalhado com ela em La La Land. E ela chamou essa mulher para trabalhar com ela na The Eras Tour, porque ela queria uma coreografia bem cinematográfica, sabe? Uma coisa que contasse um storytelling de como ela idealizava a The Eras Tour. Então eles, sabe, casam muito bem, eles mostram detalhes, eles mostram o choque da Florence descobrindo que ela tinha concordado com aquelas patifarias da Taylor sem nem saber o que estava acontecendo. Pra quem não lembra, tiveram 4 shows da The Eras Tour, se eu não me engano, que foram um pouquinho diferentes, que a Taylor adicionou a música Florida, que ela canta em parceria ali com a Florence, no setlist, só que ela, geralmente, quando canta uma música extra, é no set acústico. Mas essa música, ela não colocou no set acústico, ela inseriu dentro da turnê. Então, ela teve que colocar essa música no bloco de The Third Rate Police Department, que já era um bloco que foi adicionado depois do início da turnê. Coisa também que ela mostra ali qual que foi o processo, né, para eles inserirem todo um bloco ali novo na turnê, com a turnê em andamento.
Então são duas coisas paralelas ali que eles mostram, né? A dificuldade que foi em inserir uma música e a dificuldade que foi em inserir um bloco inteiro na turnê. Porque quando a gente pensa, tipo, é só uma música, não muda muita coisa. Mas eles tiveram que adaptar praticamente todo o show, porque eles têm uma coisa esquematizada ali na cabeça deles, eles têm uma coisa bem roteirizada na cabeça deles. Então, o mínimo detalhe que é alterado faz toda a diferença ali na composição final. E, por exemplo, na leg europeia, que ela adicionou esse novo bloco, eles tiveram que mudar o show inteiro, porque algumas músicas foram retiradas e algumas músicas foram encurtadas. Então, assim, ela não cantava a versão inteira, então tiveram várias adaptaçõezinhas. Então, além de mudar a música, teve que mudar as coreografias, tiveram que mudar os arranjos, sabe? Todo um trabalho. Gente, a equipe dela realmente teve uma dedicação surreal nesse projeto. E é exatamente isso que ela quer mostrar na The Eras Tour, né? Porque muitas vezes as pessoas imaginam, né? Veem, idealizam a The Eras Tour como essa essa obra de arte ali, onde as coisas caem magicamente no seu lugar. E ela fala no final, ali no começo do episódio, do primeiro episódio, que essas peças elas não caíram magicamente nos seus lugares, que os membros da equipe dela que foram lá e colocaram cada uma dessas peças no lugar, que eles são os responsáveis por fazer isso acontecer. E para além disso, gente, nesses dois primeiros episódios ela também fala um pouco da história, da trajetória de alguns membros da equipe, principalmente a Amanda e o Cam. O Cam, que é, assim, a estrela da The Eras Tour, um dos bailarinos da Taylor. Aliás, não só um dos bailarinos da Taylor, ele é o bailarino da Taylor, ele é uma das pessoas mais carismáticas que eu já vi em cima de um palco. E ele conta como que foi a vida dele, né? Que a vida dele foi bem desafiadora, assim, que a mãe dele era uma pessoa incrível, que apoiava muito ele, que sempre apoiou ele e o irmão. O irmão dele tinha um sonho de jogar futebol americano e ele tinha essa paixão pela dança. Então, cada um deles seguiram caminhos separados. O irmão dele se tornou jogador na NFL e ele achou que o destino dele seria ser professor de música, ensinar ali nos bastidores, porque ele não achava que tinha espaço para pessoas como ele em cima dos palcos. Porque a vida inteira dele ele ouviu as pessoas criticando o corpo dele, falando que ele ia ter que mudar o corpo dele, que não tinha espaço dentro da dança para ele, para o corpo dele. Ele falou até de uma audição que ele fez onde o diretor falou: Eu amei você, mas o que a gente vai fazer a respeito do seu corpo? Porque a gente sabe, né? O Cam é um homem grande, é um homem não só alto, mas ele é ali um pouco acima do peso. E é óbvio, sabe, que esse é um preconceito que vai existir, especialmente dentro da dança, onde as pessoas querem um determinado tipo de corpo. E ele fala que foi muito mágico, sabe, poder participar da The Eras Tour, porque a Taylor escolheu o balé para ser um balé diverso. Ela falou que muitas vezes, quando os coreógrafos estão selecionando ali os bailarinos, eles querem um determinado tipo de padrão, eles querem ou todo mundo homem, ou todo mundo mulher, todo mundo com o mesmo biotipo ali, pessoas muito similares. E ela falou que ela não queria isso, ela falou que queria um balé diverso, porque quando os fãs assistissem ao espetáculo, eles se sentissem representados, eles se sentissem vistos, eles tivessem a impressão de que eles poderiam olhar para o palco e falar: eu poderia estar em cima daquele palco. E foi exatamente isso que ela conseguiu transmitir, né? Porque o balé dela é simplesmente incrível e eles realmente se destacam. Ela falou que ela não queria pessoas que se misturassem, ela falou que ela queria pessoas que se destacassem. E o Cam, com certeza, é uma das pessoas que se destaca e muito. Ele tem muito carisma. Ao longo de toda a The Eras Tour, ele foi, assim, um ponto fora da curva, numa curva que já estava ali cheia de pontos, né? Não tinha nenhum parâmetro ali, porque, cara, o único parâmetro em comum é que todo mundo era muito foda, todo mundo era, assim, o ápice da indústria. Cam, ele fala que quando ele recebeu o convite para fazer essa audição, ele não tinha um centavo na conta corrente dele. Aí ele mandou mensagem pro irmão dele e falou: Olha, eu não sei pra que é isso daqui, mas eu sinto que eu tenho que estar lá, porque quando ele recebeu o convite para fazer essa audição, ele não sabia quem era a artista, ele só sabia que estava tendo uma seleção, que ele tinha sido chamado e a coreógrafa era a Mandy Moore. Era todas as informações que ele tinha. O irmão dele falou: não, relaxa, vai acontecer, a gente vai fazer isso acontecer. O irmão dele comprou a passagem, ele foi pra audição e ele foi selecionado. E aconteceu tudo isso, né? Aí no documentário mostra a mãe dele super emocionada, assim, com a conquista do filho, porque a gente acha que deve ser maravilhoso, né? Tudo que ela dedicou a vida dela ali pra ele, viver o sonho dele, e ele realmente tá conseguindo concretizar esse sonho. Eu achei fantástico, assim, fenomenal. Ele se emociona em diversos momentos ali do documentário, ele chora e ele fala pra mãe dele que ela sempre vai estar com ele, ele sempre vai carregar ela pra celebrar essas vitórias junto com ele. Eu acho que esse aqui é o momento do documentário que, se você não estava esperando chorar, se preparem, porque ali vai ser o momento que você vai chorar. A gente também teve a história da Amanda, que ela era bailarina, ela já trabalhou com diversos outros artistas, ela já teve em cima de palcos inúmeras vezes. Ela é a coreógrafa oficial da Taylor. Ela ensina a Taylor o que ela tem que fazer, né? Quais são os movimentos que ela tem que seguir pra se misturar ali com o balé, porque a coreografia dela é levemente diferente ali dos bailarinos.
E a Taylor convidou ela para participar da The Eras como bailarina também. E a Amanda, ela já estava aposentada. Ela falou que poucos artistas, poucos bailarinos têm essa oportunidade, sabe, de ter um retorno triunfal aos palcos depois de se aposentar, porque segundo ela é uma, não só segundo ela, acho que o balé, esportes também são profissões que você não consegue manter ao longo prazo, porque são profissões que demandam muito do seu corpo, que você que exige uma preparação física muito grande, que exige muito que você vá além dos seus limites. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela teve algumas lesões ali e ela resolveu que ela ia graciosamente se afastar dos palcos e fazer mentorias, se tornar coreógrafa, explorar outras áreas ali, além da dança, né, além dos palcos. E quando a Taylor convidou ela falou que foi um desafio gigantesco, porque nem ela sabia se ela seria capaz de fazer aquilo, porque ela já tinha deixado os palcos há muito tempo, e para ela foi uma superação retornar, e foi uma oportunidade incrível, porque ela falou que ela nunca tinha se apresentado em uma turnê tão grande quanto a da Taylor, que essa tinha sido a primeira vez, e assim, ela já tinha se apresentado com cantoras gigantescas, Janet Jackson, Lady Gaga, ela trabalhou 5 anos com a Lady Gaga, mas eu imagino que tenha sido ali mais no começo da carreira da Gaga, então, assim, aquele foi um comeback, assim, gigantesco. E não é uma coisa que ela vai manter, né? Tipo, ela fez uma apresentação única ali, ela participou da The Eras, mas ela não vai retomar uma carreira como bailarina. Ela vai seguir ali nos bastidores, mas ela teve essa oportunidade, né? De mostrar que ela ainda é capaz, de mostrar que ela ainda tem o mesmo brilho de quando ela era mais nova. Então, passa uma mensagem, sabe? De luta ali contra o etarismo, né? A gente parar de colocar pessoas em caixas. Então, mostrar trazer realmente uma mensagem de diversidade ali para cima dos palcos. Obviamente que eu não podia deixar isso daqui de fora, né? A Taylor pagando, né, o bônus de Natal que eles receberam, que foi uma notícia que viralizou ao redor do mundo inteiro. O momento que a Taylor pagou um bônus de 197 milhões de dólares para a equipe dela. Isso é o equivalente ali a um décimo, mais ou menos, mentira, um dozeavos do faturamento da The Eras Tour, do faturamento geral da The Eras Tour. Detalhe, né, porque a gente sabia que os motoristas de caminhão tinham recebido, né, um bônus de 100 mil dólares. Mas teve uma diva, uma queen, que fez uma leitura labial ali e descobriu o valor que tinha sido pago, né, que teria sido pago pela Taylor para a equipe do balé, porque eu imagino que eles tenham sido ali os mais bem remunerados de toda a turnê, porque afinal de contas eles estavam em cima do palco com a Taylor, e esse valor seria de 750 mil reais. Ela disse, né, ela estimou esse valor com base na leitura labial, porque no documentário não aparece o valor. No momento que o Cam lê o bilhete da Taylor e fala o quanto eles receberam de bônus, eles colocam um bip, né? Então a gente não ouviu qual foi o valor que foi pago para eles. A gente imagina que seja maior do que 100 mil dólares, porque afinal de contas esse é o valor que teria sido dado aos caminhoneiros, e eu imagino que talvez esse valor oscile de acordo com a função, sabe, tipo, quando a pessoa recebe participação do lucro e aquela participação do lucro é equivalente ao salário da pessoa, eu imagino que essa redistribuição ali entre os funcionários tenha sido dessa forma. Eu não sei se os bailarinos delas são os mais bem pagos. E é isso, né, gente? Eu acho que esse aqui foi um mini resumo dos 2 primeiros episódios do documentário. Então, deixem pra mim nos comentários quais são as primeiras observações de vocês, se vocês assistiram o documentário, se vocês gostaram do documentário, o que vocês esperam ver nos próximos 4 episódios. E não esquece de me seguir, porque agora, gente, estou migrando do Insta e do TikTok aqui pro YouTube. Migrando não, né, gente? Eu estou vindo para essa nova plataforma. E eu não sei, gente, eu não sei o que esperar aqui, porque eu sou nova no YouTube. Eu tenho repostado alguns dos meus vídeos do TikTok aqui, mas eu ainda sou baby aqui, estou engatinhando quando o assunto é vídeos longos, então se vocês puderem curtir, comentar, compartilhar, dar like, se inscrever. Estamos ali com um pouco mais de 100 inscritos, então vamos pôr uma meta de 1.000 inscritos ali